Hoje eu quero conversar com vocês sobre um filme que, inclusive, a história desse filme, né, o livro, eu já comentei aqui no canal. Inclusive, foi um dos episódios mais acessados, né? Eu li o livro, articulei e comentei algumas coisas. Então, obviamente, esse vídeo terá spoilers. Então, se você já escutou o episódio sobre o livro, possivelmente você não vai ligar para os spoilers. Se você quer muito assistir esse filme e liga para spoilers, veja primeiro, depois você volta aqui no episódio e continue. Mas se você não liga para spoiler, continue também por sua conta e risco. Cara, o que dizer desse filme? Assim, eu li o livro acho que em 2 dias, eu acho. 2 ou 3 dias no máximo, assim. E foi uma das melhores experiências que eu já tive lendo uma obra, assim. Eu não conhecia a autora, a história me chamou muito a atenção. Ela conseguiu trabalhar de uma maneira brutal temas como depressão pós-parto, puerpério, solidão, crise num casamento, relacionamento, corpo, sexualidade, delírio e internação. Então, assim, esse livro é muito bom, cara. Se você faz psicologia, ou se você é psicólogo, se você estuda psicanálise ou é psicanalista, é um livro indispensável, assim. Você pode ler, mastigar, comentar sobre, refletir, escrever um seminário a respeito. Se você quer escrever uma tese de doutorado em cima desse livro, é um livro que você conseguiria fazer isso. Então, quando eu descobri que, vai ter um filme com a Jennifer Lawrence, que é uma das minhas atrizes favoritas, que eu já acompanho há um bom tempo, com o Robert Pattinson, que também é um ator que eu gosto muito, principalmente no pós-Crepúsculo. Não vou aqui pagar de, meu Deus, gosto do Robert Pattinson desde a época que ele era do Crepúsculo. Não, passei a gostar dele depois do Crepúsculo. A produtora ali, é no mesmo estúdio, mesma produtora do filme A Substância. Gostei pra caramba da fotografia, o trailer me chamou muita atenção, eu já li o livro, então eu fui pro filme com muita expectativa. E talvez o meu erro tenha sido esse. Porque assim, eu li o livro, gostei do livro, e talvez, pelo menos com esse filme, eu me comportei igual as pessoas que eu costumava criticar nos grupos que eu participava de cinéfilos, né? Que é aquela pessoa que lê o livro, assiste o filme e ela vai meter o pau no filme porque não foi uma boa adaptação. Mas por incrível que pareça, o filme foi uma boa adaptação. Mas o filme eu achei muito fraco. Muito fraco. Eu vou tentar não falar muito mal do filme. Eu não gostei muito do filme. Eu não consigo nem colocar numa categoria ok. Sabe aquele filme ok? Tipo nota 5, nota 5,5, que não é nem tão ruim para ter uma nota 4, mas também nem é tão bom para ter no mínimo um 7 ou um 7,5. Então, esse filme eu coloco ali num 5, 5,5 no máximo. Se eu não fosse fã da Jennifer Lawrence e se eu não valorizasse tanto a atuação e roteiro, então se você me pergunta assim, o que é que você mais valoriza num filme? Atuação e roteiro. Atuação e roteiro. O roteiro desse filme é muito bom, assim, como uma adaptação, né? Tipo, do livro. E tem boas atuações, mas não são atuações excelentes. E eu vou falar sobre isso no vídeo. Então, para você que não leu o livro, não quer ler o livro, não tem paciência para ler o livro, não escutou o episódio sobre o livro, talvez você queira escutar depois ou não, eu vou contar um pouco da história, obviamente com spoilers. No filme, acompanhamos a vida de um casal, né? Que temos aqui a Grace, interpretada pela Jennifer Lawrence, e o Jackson, interpretado pelo Robert Pattinson. Para começo de conversa, quando eu li o livro, eu não imaginei os personagens tão bonitos. Aí você pode pensar assim, Daniel, mas o que isso tem a ver com o filme? Você vai entender o que eu estou querendo dizer com isso. A maneira como a autora, né, a personagem aqui, o livro ele é narrado em primeira pessoa. Então toda a história que você conhece é a partir dos olhos, né, da vivência dessa protagonista. Eu imaginei um Jackson completamente diferente. Sei lá, um cara um aspecto sujo, barbudo, desleixado. E aqui é o Robert Pattinson, né?
sempre limpo, tomando ali a sua Budweiserzinha, às vezes com uma camisa regata branca por baixo e uma camisa de botão por cima, uma calça jeans, aquele cabelo desgrenhado, uma barbazinha por fazer, sabe aquela barba que você faz segunda-feira e na quinta já tem aqueles pelinhos cinzas assim, espetados. O Robert Pattinson ele é muito bonito, então assim, para começo de conversa, eu já não consegui comprar muito o personagem que ele interpreta. Mas tem características nesse personagem que eu consigo visualizar do Jackson, né, do personagem ali do livro. Então, beleza. Temos esse casal, é um casal jovem, muito bonito. Os dois têm química, como atores ali, tem uma química ali, o casal, mas o casal na vida real não tem química nenhuma. Aí você pode estar pensando, ué, Daniel, mas ficou meio ambíguo isso aí. Calma que eu vou explicar no decorrer do vídeo. Então, beleza. Temos um casal aqui, jovem, bonito, vivendo isolado. Tipo assim, eles vivem isolados. Pensa numa floresta, pensa num lugar muito afastado, assim, da civilização, vamos dizer assim, né? Da área urbana. Sabe aquelas cidadezinhas que a pessoa entra dentro de uma caminhonete e precisa andar, sei lá, 20 quilômetros para ir até um mercadinho e comprar algumas coisas e depois voltar para casa? Então, imagina esse cenário. Não tem muitos vizinhos, a família do Jackson, no caso, o pai dele morreu, a mãe ali tá meio que sozinha, e ela passa, né, meio que quase praticamente morar com eles, né, tá ali o tempo todo cuidando do neto e tudo mais. Aí, beleza. Ela engravida, e os dois têm um filhinho chamado Harry. Muito bonitinho, bebezinho. Aí você pensa, tá, vamos lá, o filme vai explorar o que aqui? Vai explorar a relação dos dois? Vai explorar como que ela se sentiu dentro dessa relação no que diz respeito aos cuidados com a criança? Por que eu estou falando isso? No livro, você está diante da seguinte situação. Uma mulher que ela vai enlouquecendo aos poucos. Então, assim, ela não tem cuidado, ela não tem ajuda nenhuma em casa. Então, assim, o Jackson não faz nada, não ajuda com os filhos, com o filho no caso, não ajuda em casa, não conversa com ela. Ela é uma mulher que passa o dia todo em casa, cuidando de um bebê, morando num lugar completamente isolado, sem rede de apoio nenhuma, sem ninguém para conversar, que não seja a sogra dela. Ela não trabalha, tipo na rua ou algo do tipo. A profissão dela é escritora. Só que ela não está escrevendo nada. Ela teve o filho, não está escrevendo nada. E, cara, o filme ele tem ele consegue conversar muito com o espectador através de cenas bem sutis. Sabe aquela história do tipo, não me explica, me mostra, que eu já comentei em outros vídeos? Esse filme consegue fazer esse tipo de coisa em algumas coisas, em algumas partes. A edição desse filme, em certos momentos, trabalha muito bem com o livro. Para quem lê o livro, vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. E, cara, a primeira cena que deixa você pensando é o seguinte: o bebezinho, né, já nasceu e a Grace está amamentando ele. Está colocando ele para dormir e amamentando ele. Aí ela sai do quarto com o peito para fora. Tipo, ela está de sutiã, mas um dos seios dela está para fora. Ela não colocou de volta. E ela está andando ali, né, pela casa, até ir. Ela vai até a sala e encontra algumas folhas ali de papel e tal, e pega um pincel. Parece ser um pincel. Sabe essas canetas que, tipo, desses filmes antigos que a pessoa molhava assim na tinta e escrevia? Então, tipo essa caneta. Aí ela pega esse pincel barra caneta, molha na tinta e começa a pingar a tinta em cima da folha. Ela não está escrevendo. Ela começa a pingar a tinta ali, né, em cima da folha. Sabe, como se fosse aqueles testes de Rorschach. Ela começa a jogar ali a tinta assim em cima, né? Como se fosse um quadro do Pollock, sei lá. Ela começa a jogar ali a tinta em cima da folha e começa a pingar leite. O peito dela, o bico do peito dela começa a sair leite, começa a vazar. E a gota de leite se mistura com a tinta. A profissão dela é escritora. Cara, que cena foda. Tipo assim, como o leite aqui representando, né, o momento que ela está vivendo ali enquanto mãe, né,
se misturando à tinta, que é talvez um signo ali do trabalho dela, porque ela é escritora. Né? O leite ali se misturando à tinta preta. Aí você pensa assim, cara, esse filme ele quer contar uma história. Ele quer falar... O que ele quer me contar? Tipo, quando eu gravei sobre esse livro, eu disse em quase todos os episódios, é um livro que se você é homem e lê, e você gosta de literatura, ou você é da psicologia ou de qualquer outra área, você gosta de ler, você será impactado de uma forma. Agora, se você é mulher, se você é mãe, esse filme vai tocar em pontos que eu, enquanto homem, nunca vou conseguir entender. Eu posso estudar a teoria freudiana, posso estudar a teoria lacaniana, posso estudar sobre maternidade, sobre maternagem, posso estudar sobre amamentação, posso estudar sobre puerpério, mas eu nunca vou conseguir, né, de fato, explicar o que é isso, porque eu não estou nesse lugar. Então, o livro, ele consegue trabalhar de uma maneira assim, crua e cruel, bruta e brutal, o puerpério e a maternidade, e principalmente a depressão pós-parto. Por quê? Essa personagem ela vai enlouquecendo aos poucos. Um filme que eu fiquei pensando quando eu assisti foi o Iluminado. Eu sei que você pode pensar assim, porra, mas o que tem a ver Iluminado com esse filme? Porque a atuação do Jack Nicholson, ele vai enlouquecendo, vai pirando o cabeção aos poucos. Então aqui no filme a Jennifer Lawrence, ela vai enlouquecendo ali, né, aos poucos. Só que eu senti a interpretação dela muito contida. Eu esperava um pouco mais de explosão, de loucura, de devastação, de exaustão, sabe? Eu esperava algo muito mais... como é que eu posso dizer? Não é exagerado. Eu esperava uma interpretação muito mais intensa. A interpretação dela aqui nesse filme não foi tão intensa. Quando eu vi o trailer, eu pensei, porra, vai ser a interpretação da vida dela, da carreira dela. Óbvio que hoje ela é uma atriz madura, ela tem bons papéis, é uma atriz que eu gosto muito, mas nesse filme, quando eu leio o livro, eu pensei assim, cara, essa personagem, ela faz coisas que aqui no filme não mostrou, e quando você está lendo o livro, você pensa, meu Deus, essa mulher está enlouquecendo. Então, por exemplo, uma coisa que tem no filme, mas não tem no livro. O animal que ela vê, né, porque a personagem aqui ela fica vendo no livro, ela vê um cervo na floresta. E na medida que você está lendo o livro, você fica pensando, porra, será que esse cervo existe? Será que existe algum cervo naquela região ali onde ela mora? Será que esse cervo é uma metáfora? Né, um animal que pode correr livremente pelo bosque, pela floresta, sem nenhuma amarra, não é um animal doméstico, é um animal que representa, sei lá, liberdade, é um animal que corre, sei lá, pro riacho, né, procurando água, vida. Você começa a dar uma viajada enquanto você está lendo o livro. No filme não é um cervo, é um cavalo. É um cavalo preto. Cavalão bonitão e tal. Aí você pensa assim, opa, cavalo aqui já é uma representação aqui diferente. E o livro, a autora, ela brinca muito com a linguagem. E a protagonista, ela está sempre descrevendo os seus sentimentos através de animais. Tipo assim, ao invés dela dizer algo como... por exemplo, as minhas costas estão doendo muito. Ela poderia escrever isso, né? As minhas costas estão doendo muito, porque fiquei muito tempo encurvada amamentando. Um exemplo. Ela escrevia algo como, as minhas costas doem como se eu carregasse um casco de tartaruga nas costas. As minhas unhas estão grandes, iguais a de uma águia. Tipo assim, a autora, ela sempre quando a protagonista descrevia algo que ela estava sentindo, ela usava como referência os animais, assim. Aqui no filme isso não acontece muito. No livro, a personagem maltratava alguns animais, gostava de maltratar alguns animais e matava alguns pequenos animais. Ela tratava algumas pessoas mal. Aqui no filme tem isso de levinho, né? Ela não chega a ser tão inconveniente de constranger a pessoa a ponto de ficar aquele climão.
mas ela dá um pequeno desconfortozinho, mas não é aquele desconforto que a pessoa fica com a cara queimando. No livro isso acontece. Então, assim, no livro ela é uma personagem que, à medida que ela vai enlouquecendo, as pessoas que estão ao redor dela não gostam de estar perto dela e ela passa a ser vista como uma maluca. O livro é muito específico nisso, assim. Ela, né, tá enlouquecendo ali e passa a ser vista como uma maluca. Beleza. Só que aqui no filme eu percebi o seguinte, que eles deram um foco muito grande, e isso aparece no livro também, que é a questão do corpo. Tem muita cena dela, por exemplo, se tocando, não explicitamente, mas assim, se tocando várias vezes ao dia, indo pro quarto onde está o marido dela, tentando transar e ele não quer. Então, assim, ela tem essa coisa com o corpo e ela fantasia muito. No livro, quando você está lendo assim no começo, você pensa, porra, será que ela traiu o marido dela? Mas depois da revelação da história, né, você chega a pensar que isso é tudo coisa da cabeça dela. Que ela fantasiou isso tudo. Não dá para saber se o cavalo realmente era um cavalo de verdade, se o cervo era um cervo de verdade, se ela de fato teve um caso ou traiu o marido dela, ou se ela fantasiou isso. E a edição aqui do filme te engana. Por quê? A nossa protagonista, assim como no livro, é a lente pelo qual enxergamos a história. Só que ela não é uma fonte, digamos assim, confiável. Por quê? Alerta de mega spoiler. Ela é internada. Então, assim, ela não tem simplesmente uma depressão pós-parto. Ela chega a ser internada de maneira forçada. O marido dela interna ela. Depois de alguns episódios, né, que ela teve ali, que ele simplesmente decidiu internar ela de maneira, né, forçada. Essa parte do filme, a edição, eu gostei porque você não consegue identificar muito bem quanto tempo ela passou ali no hospital psiquiátrico, por que ela foi para o hospital psiquiátrico, e aparece também alguns momentos dela conversando com o doutor, mas não é muito bem um doutor, e ela está tendo uma alucinação conversando com o sogro dela. Ela está caminhando, às vezes, pelo hospital nua, mas você não sabe se ela está realmente nua. Ela conversa ali com o médico falando sobre os pais dela, que morreram num acidente de avião. Aí o médico dá uma interpretação ali selvagem, falando que ela tem dificuldade de criar laços porque se sentiu abandonada pelos pais devido à morte. Aí ela diz que não, que ela consegue se apegar ao filho dela, se relacionar com o filho dela. O problema é todo o resto. Então, assim, o puerpério para ela aqui chega de uma maneira brutal. Não dá para cravar simplesmente que ela teve uma depressão pós-parto. Esse livro e a história fala de enlouquecimento. Tá falando de loucura, tá falando de internação, tá falando de corpo, tá falando de maternidade. Olha só que cena extremamente metafórica. O leite ali se misturando à tinta preta, né, o material de trabalho dela. E essa relação aqui do livro, quando ela fala sobre o corpo dela, né? Tipo, restos de um corpo, vestígios de um corpo, é uma frase muito forte. Porque ela está tentando, não vou dizer reencontrar, mas ela está tentando se reconhecer ali enquanto mulher, porque para a maioria ali todo mundo só fala com ela sobre o filho. É filho, 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 filho. A mulher ali não existe mais, só existe a mãe. Então existe um conflito aqui, ela deseja ardentemente o marido dela, ela quer transar, tipo assim, ela vê o cara e ela quer transar, e ele não quer muita coisa não, entendeu? Ele não procura ela, quando ela dá uma chegada nele, ele sai fora, ela chama ele de impotente. Essa parte que eles têm, as brigas no livro são muito mais pesadas. Aqui no filme são brigas, mas não é aquela briga de quebrar tudo, entendeu? Só que um componente, vamos dizer assim, visual,
que o filme usa é a questão do corpo dela. Ela vai se machucando, ela machuca as mãos, ela machuca o rosto, ela bate a cabeça às vezes assim no vidro, ela se joga em frente a uma porta de vidro e se rala toda. Ela vai destruindo ali aos poucos o corpo dela. Não mostra muito no filme ela em muitos momentos com o filho, mas ela tem uma relação ali muito complicada com o marido. Por quê? Esse filme também fala sobre desejo. Ela não se sente, ela não tá nesse lugar de objeto de desejo pro marido dela, entendeu? O marido dela não deseja ela. Ela não tá mais nesse lugar. E as pessoas também não veem ela como uma pessoa, só vê ela como mãe, só fala sobre o filho. É o único assunto que falam é sobre filho. Ninguém pergunta sobre o trabalho dela, ninguém pergunta como que ela está, ninguém pergunta nada, a vida dela virou filho. Então, assim, esse componente eu acho muito foda quando a autora coloca isso no livro, e aqui no filme eles conseguem transmitir isso de uma maneira muito sutil. Por quê? Eu esperava um filme mais pesado, porque o livro, ele é pesado. O livro, ele é pesado, é um livro pesado. Então, assim, tá falando de depressão pós-parto, tá falando de puerpério, tá falando de loucura, tá falando de internação, de angústia, de alucinação, de delírio. E o filme não é tão pesado assim. Eu acho que o filme, ele tem boas cenas, cinematograficamente falando. A fotografia, né, os planos abertos, é muito bonito, é uma fotografia muito bonita. A imagem do... Tipo assim, todo aquele cenário dá uma impressão que eles estão num lugarzinho assim, tipo essas cidadezinhas com pouquíssimas pessoas, tipo isoladão mesmo de tudo. E ela tá nesse lugar de esposa. Tanto que tem uma cena que ela fala para uma mulher que ela só tá tentando ser uma boa esposa. Não, ela fala pro cara do hotel, logo depois que ela casa. Ela vai pra suíte, ela vai pra suíte ali, né, pro quarto. A festa rolando lá embaixo. E ela já foi pro quarto. E ela fala isso pro cara, né, pro atendente. Olha, eu tô tentando ser uma boa esposa. Aí tem uma cena que ela chega dentro de um aniversário ali, e a mulher vê a mão dela queimada. Aí pergunta, o que houve com essa mão aí? Ela fala, estava tentando fazer um bolo. Só que minutos antes, ela está comendo alguma parada e o marido dela fala assim, não, ficou muito bom, ficou muito doce. Aí ela diz assim, uma mãe de verdade conseguiria fazer um bolo. Então, assim, ela está o tempo todo, não vou dizer questionando, mas ela está o tempo todo falando desse lugar de mãe e de esposa, de ser uma boa esposa, de ficar em casa, de fazer um bolo. Essa metáfora aqui de fazer o bolo, com aquele, né, um vestidinho ali estilo anos 60, anos 70, né, uma esposa que não ri muito alto, que não fala muito, que só obedece, que está ali para servir, que é a mãe, que é a do lar. Ela não está nesse lugar. Ela não está nesse lugar. Tanto que o filme, ele coloca algumas cenas dessa personagem mostrando exatamente isso, que ela não está nesse lugar de esposa, de mãe. Ela tem um filho, sim, mas esse lugar da maternidade muito idealizada, esse lugar do casamento muito idealizado, esse lugar que a mulher, quando tiver filho e casar, ela alcançará a sua plenitude. Não, não. O livro e a história não é sobre isso. É um livro extremamente brutal e bruto, cru e cruel em relação à maternidade, depressão pós-parto, né, e tudo isso. Então, no decorrer do filme, eu ficava imaginando, cara, tem que ter alguma cena pesada. O livro é pesado. Será que a diretora que está com medo, sabe aquela coisa do tipo, você está andando numa pista que você pode colocar 120, mas você só fica a 80? 80, 90, é uma velocidade alta? É uma velocidade alta. Mas a pista você pode botar 120, se não tem ninguém você pode botar 140, um exemplo, né? Dentro dessa metáfora. A diretora não faz isso. Não é um filme pesado. A história do livro é extremamente pesada, não é um livro pesado, não é um filme pesado. Aí você vai percebendo, porra, essa protagonista aqui, essa personagem, ela não está suportando esse lugar. E tem algumas cenas muito específicas nesse filme que são as outras mulheres
dando opiniões, pitaco e comentando algo que é da experiência da pessoa, que é algo íntimo da pessoa. Tipo assim, você vai ver, os primeiros meses são difíceis, mas depois tudo volta ao normal. Ou, é normal nesses primeiros meses se sentir assim, mas depois as coisas mudam. Cada pessoa tem a sua experiência. Entende? O meu puerpério durou 2 meses e depois já estava transando. Tem gente que o puerpério pode durar 6 meses, pode durar 8, pode durar 1. Cada pessoa é uma pessoa. E aqui no filme, essas mulheres passam a comentar sobre a experiência dela, que é individual. Isso vai enchendo o saco dela. Porque assim, as pessoas não falam sobre outra coisa. As pessoas estão vendo que tem alguma coisa errada, que ela não está bem, e só fica dizendo assim, isso aí é normal. Toda mãe passou por isso, toda mulher passa por isso, daí vai passar. E não. Então, assim, a depressão pós-parto aqui, e no caso aqui nesse filme, né, esse processo de enlouquecimento, entre aspas, da protagonista, não é algo normal. Só que ninguém dá voz a essa mulher e ninguém também pergunta como que ela está. Ela precisa ser uma boa mãe e uma boa esposa, basta para essa galera. Isso ela vai enlouquecendo, ela vai enlouquecendo. Até que ela começa a fazer o seguinte, ela simplesmente pega o bebê dela e sai andando, e some. E depois volta, ela faz longas caminhadas assim com o bebê e depois volta. E o marido dela não faz nada. O marido dela aqui no filme, o Robert Pattinson, ele tem uma boa interpretação. É um marido muito impotente. Não só impotente sexualmente falando, mas é um marido impotente do tipo de não fazer nada em casa, de não ajudar ela com nada, de não dar qualquer tipo de suporte, de não conversar com ela, de não dar apoio nenhum, de não cuidar dela. Entendeu? O cara não deseja, o cara não ama. É só um peso morto ali, entendeu? A presença dele só confirma a solidão dela. Então, assim, ele é um personagem assim meio frouxo, sabe? Tipo, tem uma cena que ela tá dentro do carro e ela diz assim, qual foi a última vez que a gente fudeu? Aí ele fica meio, 1 mês. Ela, não, coloca 2,5. Não, quando a gente chegar em casa você vai me fuder? Tipo, e ela começa a falar de uma maneira assim, bem escrachada, bem, entendeu? E ele vai falando assim, sim, sim, quando chegar vamos fazer isso, assim e tal. Você vê que ele não... Ela chega, dá um beijo nele, um beijo no pescoço, passa a mão na barriga dele e ele já evita. Ele não manifesta qualquer tipo de desejo sexual por ela. E, cara, nós estamos diante de nada mais, nada menos do que a Jennifer Lawrence. Aí eu entendi, eu falei assim, porra, é mesmo. Caraca, olha só. Porque às vezes a pessoa fica pensando isso, né? Tipo, vai ver, o homem não tem desejo porque o corpo da mulher muda, e começa a ganhar peso, ou tem estria, ou não é mais como era antes, ou fica com excesso de pele. Não, cara. Não, o desejo aqui tem a ver com outra coisa. Tanto que o filme, quando eu parei para pensar nisso, eu falei assim, cara, olha só o corpo da Jennifer Lawrence nesse filme. Se for pegar esse argumento, né, do tipo, o corpo dela mudou muito depois da gravidez, ela não é mais a mesma, não, cara. A Jennifer Lawrence aqui, eu acho que é o filme que ela tá mais bonita. Não, acho que Mãe, ela os dois, né, mas assim, o corpo dela, a beleza dela aqui é absurda. Se você for contar esse argumento, não, é porque o corpo dela mudou, estava diferente. Alguns homens passam a procurar menos suas esposas depois que elas têm filho porque o corpo muda. Não, não, aqui esse filme aqui não está falando isso. Ele não a deseja. Ele não faz ela se sentir desejada, ele não transa com ela e ele também não faz ela se sentir amada. Então, assim, ela não é amada e nem desejada. Ela não é amada e nem desejada enquanto mulher. Ela não é amada e nem desejada enquanto mulher. Então você vai vendo essa personagem enlouquecendo aos poucos e metendo louco mesmo. Tipo assim, tá no aniversário de criança, ela tira a roupa e entra dentro da piscina de calcinha e sutiã. A pessoa tá conversando com ela, alguma parada, ela vai lá e constrange a pessoa. Dá uma resposta áspera. Ela tá tipo no casamento dela e dentro do quarto, onde supostamente ela teria lua de mel com o marido dela, um cara tocando violão, ela dançando, e ela mete a cabeça num vidro, pega o filho dela, bebezinho, no casamento dela e vai andar com o filho, perambulando assim com o carrinho. Então assim, ela começa a enlouquecer mesmo.
Ela começa a enlouquecer mesmo. E qual que é a atitude que o marido dela tem? Muito por influência da mãe. Tem uma cena aqui muito específica dele conversando com a mãe. Acredito que muito da internação também foi por influência da mãe. Aqui o filme deixa isso implícito, mas de uma maneira muito para bom entendedor, né? Você junta ali A mais B, beleza. Então ela é internada. Depois do episódio da piscina, do episódio da praia, que também a edição aqui não mostra muito bem o que aconteceu nesse episódio da praia ali, né? No livro, esse episódio é muito melhor descrito. Inclusive, quando você está lendo, você pensa assim, batata. Então foi depois desse episódio aqui que ela foi internada. No filme, isso não aparece de uma maneira muito explícita. Fica algo muito confuso. Por quê? Porque a cabeça da personagem aqui, da protagonista, não está somente confusa, está delirando, cara. Ela está delirando. Ela tem delírios e alucinações aqui. Tipo, é algo extremamente pesado e ela é internada. Algo que também me decepcionou nesse filme foi o seguinte: mostra muito pouco do tempo dela de internação. Acho que não tem nem 3 minutos de cena dela internada, assim. Poderia ter mostrado mais coisa, mais tempo dela internada ali. Tem uma ou duas cenas dela meio que alucinando e só. Aí depois ela sai do hospital, né, e volta para casa, vamos dizer assim. E é recebida por todo mundo. Cara, aqui eu acho que é a melhor cena da Jennifer Lawrence no filme, porque ela tá muito diferente quando ela sai do hospital. Ela chega na casa dela ali, né? Tá diferente, o povo, ele pintou a casa, consertou algumas paradas, o povo tá recebendo ela e ela tá muito diferente. Aí você pensa assim, pô, ela deve estar medicada. Ela tá com uma postura completamente diferente ali. Você pensa, pô, ela deve estar muito medicada, meio grogue ali, né? Meio aérea, voltando para casa. E as pessoas começam a elogiar ela. Nossa, você tá tão bonita, pô, que bom que você voltou, não sei o quê. E ela vai mantendo essa imagem de boa esposa, da mulher que voltou para casa, que vai cuidar do marido e dos filhos e tal. Só que em determinado momento ela abraça o Jackson e elogia, né, de uma maneira muito debochada. Pô, obrigado por ter pintado a casa, por ter cuidado do meu filho. Ela sabe que não foi ele que fez isso tudo, né? E ela joga na cara dele, pô, obrigado por ter me internado forçadamente. Aí ela sai junto com o Jackson. Aí tem uma cena muito legal aqui dos dois dentro do carro cantando uma música. E a letra da música conta muito da história dos dois. Aí ela chega pra ele num lugarzinho assim, eles param o carro, ela olha pra ele e diz: suficiente. A tradução aqui tá suficiente. Aí você entende que ela tá terminando com ele. Que ela tá terminando com ele, ela não vai mais continuar com esse cara. Aí, a partir desse minuto em diante, são muitas cenas que você, enquanto espectador, pode imaginar que são alegorias, metáforas, ou dependendo se você assiste de uma maneira literal. Eu não vi de uma maneira literal, né? Ela meio que queima um diário ali, parece ser um diário, né? Ela queima um diário. Aí aparece uma floresta ali em chamas. Ela fica nua, ela tira a roupa assim, começa a caminhar floresta dentro, enquanto a floresta está, né, queimando. Aí fica a sua interpretação, né? O que significa a floresta aqui queimando? O que significa ela ter tirado a roupa e entrado para dentro da floresta? Será que tem a ver com essa metáfora de liberdade do animal, né, livre, que pode correr sem amarras nem nada, né? Será que essa floresta que queimando está falando, sei lá, de um desejo sexual ou algo envolvendo o lugar dela enquanto mulher, enquanto sujeito? Porque se ela está entrando mata dentro numa floresta queimando, o filho dela não tá com eles ali naquele momento, ela termina, tipo, será que ela tá abrindo mão desse lugar de mãe e de esposa? Então, assim, são inúmeras interpretações que você pode ter. O livro, nossa, eu nunca pensei que eu seria esse tipo de pessoa. O livro é muito melhor do que o filme. Mas é muito melhor do que o filme. Eu acho que o filme não é o tipo de filme que você assiste e pensa assim, então eu vou ler o livro. Porque o filme, ele não é tão bom assim. É um filme que poderia ser muito melhor e ele prefere ficar na categoria do bom. Não é um filme ruim. Para quem lê o livro, é um filme bom.
É um filme bom barra mediano, no máximo. Para quem não leu o livro, pode achar o filme por vezes confuso, justamente por conta da edição, que eu comentei agora há pouco com vocês, dessa protagonista que você não sabe muito bem se o que ela está nos contando, né? Se aquilo dali realmente aconteceu, se é uma fantasia, se é uma alucinação, se faz parte do delírio dela. Então, assim, vai da interpretação de cada um. É um filme que poderia ser muito melhor. Então, assim, são atuações bem contidas, tem um ritmo muito lento em determinados momentos. O que o filme poderia mostrar do livro, que são as partes mais interessantes, o filme não mostrou. Aquilo que o filme mostrou, ele mostrou até certo ponto, mas ele não foi mais além. Faltou um pouco de ousadia aqui da diretora, eu acho. A interpretação, foram boas interpretações, não foi nada espetacular, não foi nada do tipo, meu Deus, tem 3 cenas desse filme que, porra, se ela fosse indicada ao Oscar de melhor atriz ia aparecer naquele videozinho, né, das indicadas. Não, cara, não tem nenhuma cena pesada desse tipo. Tanto que a Jennifer Lawrence não foi indicada no Critical Choices, né? Não sei se, sei lá, nessa repescagem, alguma coisa, ela apareça no Oscar, mas acho muito difícil, porque o termômetro do Oscar é o Critical Choices, né? Então, assim, não é aquela interpretação, meu Deus e tal, mas marca a volta de uma atriz, né? Ela é uma excelente atriz. Dos anos de 2010 até 2020, vamos dizer... Não, dos anos de 2010 até 2016, 2017, 2018... Pega esse ano assim, né? Cara, a Jennifer Lawrence encabeçava uma das maiores franquias da época, né? Os Jogos Vorazes, era a atriz mais bem paga. Ela foi uma das poucas atrizes a ganhar um Oscar de melhor atriz por uma comédia romântica. Ela ganhou um Oscar com menos de 25 anos de idade. Então, assim, ela é uma atriz absurda. Ela é uma atriz dramática mesmo, assim. Apesar de ter feito comédias, né? Comédias românticas, fez romances, fez filmes de drama. Mas aqui nesse filme, acredito, não vou colocar a culpa no roteiro, mas eu acho que foi a direção mesmo. Se tivesse uma direção diferente, eu acho que conseguiria extrair muito mais dela. O Robert Pattinson está bem. Então, assim, ele consegue realmente passar essa imagem desse personagem que é um marido impotente. Aqui no livro ele é muito mais desleixado e indiferente. No filme ele é um marido impotente e distante. Ele é um marido impotente e distante. Tem momentos dele brincando ali com o filho, mas ele também não tem muita voz. A mãe dele meio que ali domina ele, entende? No livro isso não aparece tanto. Aqui no filme, a loucura dela é uma loucura muito contida. Eu acho que é um filme que fala muito mais sobre uma violência que ela sofreu, apesar que do livro isso também está ali, né? Ela sofreu uma violência, foi internada de maneira compulsória, mas o foco do livro, ele consegue descrever muito melhor essas nuances, essas camadas que a história, que a autora quer trabalhar. O filme, ele não consegue fazer isso. É um bom filme, tem boas atuações, é um filme ok, tem uma fotografia incrível, tem atuações boas, mas contidas. Não é um filme tão pesado quanto o livro. A impressão que eu tive foi que a diretora realmente não teve coragem de bancar certas decisões em relação ao livro e à história. É um filme esteticamente bonito, cinematograficamente falando, assim, né? Qualquer pessoa que curte cinema mesmo, assim, vai gostar do filme de uma maneira assim bem contemplativa, certas cenas e tal, algumas atuações, mas não tem nada de espetacular, assim. Não vou dizer que foi uma decepção, porque eu li o livro e sei o quanto o livro é bom, assim, foi um dos melhores livros que eu já li esse ano. E um dos melhores que eu já li também na minha vida, assim. Mas o filme ele deixou muito a desejar. Eu esperava muito mais desse filme. Então, caso você tenha escutado até aqui, fica a dica, leia o livro. Tem um episódio aqui completo no canal, eu comentando especificamente sobre o livro. É isso, até a próxima.